Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre diz: vinde a mim, todos os cansados e arrependidos. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões e os pecados lhes são apagados. Uma multidão de pecados lhes são apagados. E é nova criatura. Outrora como filhos bastardos e agora feitos filhos por adoção através dele, daqueles que não retrocedem como que outrora, mas daqueles que estão sempre sendo aperfeiçoados a fim de alcançar o discernimento, discernir entre o bem e o mal e não ser influenciado pelo mal. A palavra diz: sujeitai-vos ao Senhor e resisti à tentação que sobrevém da carne, e sejais conduzidos pelo Espírito, aonde ele retira a dureza do coração, embrutecido por conta dos muitos crimes e pecados. Ele restitui o coração de pedra num coração de carne e derrama o seu Espírito. E o seu Espírito comunica ao nosso pneuma que como devemos proceder, como devemos seguir dia após dia, não por si como outrora andávamos por si, e agora andamos pela condução do seu Espírito, Espírito reto, Espírito que nos mantém sempre nos caminhos retos, sempre rumo à sua verdade. Sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam e perseveram. Aquele que nos ensina: perseverai, tende bom ânimo. Aqueles que perseveram num bom ânimo dia após dia, segundo a sua perseverança. Não vive por si mesmo, mas vive por ele. Aquele que perder a sua vida encontra. Vive não segundo mais as próprias vontades, mas vive fazendo a vontade do Senhor. Vive na renúncia da própria vida. Vive assim como ele ensina. Vive não por si, mas vive em prol de muitos. Assim, todo aquele que persevera é aquele que agrada o Senhor. Renunciar à própria vida para perseverar segundo aquele que é retidão, segundo aquele que nos mantém na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria. Aquele que nos ensina: temei e tremei diante do Senhor, perseverai, demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o seu Espírito, aqueles que permanecem dia após dia fazendo a vontade do Senhor. E assim sejais firmes e constantes segundo aquele que nos ajuda, aquele que é o nosso guarda, aquele que não dormita, aquele que não tosqueneja, aquele que é o alicerce seguro e nos mantém na prudência, na vigilância, sendo sensatos dia após dia. Tudo segundo o dom gratuito, para que ninguém glorie das suas próprias obras, e de graça recebeis, de graça ofertais. E mesmo assim ele diz que, assim como temos experimentado, quando buscamos
o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas, assim como Ele tem nos acrescentado dia após dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.